Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele a profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Então virou Ezequias ao seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ó Senhor, peço-te que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém, igreja? Até aqui. Aleluia, Jesus. Irmãos, o Deus que nós servimos é o Deus que derruba cativeiro, é o Deus que sempre peleja em favor daquele que nele confia. Meus irmãos, para nós entender essa palavra aqui, eu vou mais ali para cima um pouquinho. Para nós entender o que Deus fez para Ezequias, porque Ezequias, Deus tirou o cativeiro do rei Ezequias. Nós vamos aprender como é que isso aconteceu na vida do rei Ezequias. Meus irmãos, rei Ezequias era um rei que ele começou a reinar com 25 anos de idade. O seu pai, Manassés, era um rei tirano, um rei que trouxe a idolatria para dentro do templo, um rei que era da feitiçaria, a qual ele trouxe a serpente que Moisés levantou lá no deserto para o seu povo, para quando o seu povo ficasse doente, olhasse para a serpente e ficava curado. Tudo quanto é imundícia, o pai do rei Ezequias trouxe para dentro do templo. Meus irmãos, aí as pessoas vão dizer: quando é filho de peixinho, peixinho é. Mas Deus está aqui hoje para decretar essa coisa que tem na sua vida, que diz que você é irmão de alguém, você vai agir como irmão dele. Se você é filho daquele, você vai agir como ele. Não, o Senhor decreta nessa noite que está tudo caindo por terra. Aleluia! Então, o rei Ezequias, meus irmãos, quando ele pega o templo com 25 anos de idade, o rei Ezequias, ele começa a abrir o templo do Senhor, começa a jogar todas as imundícias da casa do Senhor e faz uma casa de oração. Ezequias andava corretamente perante Deus na lava cheia de cana. Aleluia! Quantas das vezes nós queremos andar na presença do Senhor, mas o inimigo da nossa vida vem nos atentar na lava cheia. Grande Deus! Quando Ezequias põe a casa do Senhor em ordem, Sanaqueribe, o rei da Síria, meus irmãos, vem para afrontar Ezequias, Grande Deus! falando que ia levar o povo à escravidão. Olha isso. E ele ficava na beira do muro, falando mal do Deus de Ezequias. Meus irmãos, há muitos que falam mal do nosso Deus, mas nós devemos crer na última palavra que sai da boca dele ainda. Aleluia! Porque o Senhor, Ele governa esse mundo a lava cheia. Aleluia! É Ele que dá a última palavra nessa noite a lava cheia. Grande Deus! Não tem impedimento. Quando Deus quer operar na sua vida, Ele fala: operando eu, quem vai impedir o meu agir nessa noite a lava cheia? Aleluia! E aí, meus irmãos, será que ele ficava insultando o rei Ezequias, falando que nem o rei ganhou a batalha contra ele, Meu Deus. mas ele ia lutar com o homem a qual Deus amava imensamente, a qual Deus
Meus irmãos, a maior abastança que um crente deve ter na sua vida é ter as despesas cheias. Verdade. Porque, meus irmãos, é quando nós fazemos uma compra e colocar dentro da nossa casa e só vai tirando, vai tirando, vai tirando. Uma hora seca a fonte, a lava cheia. Mas quem tem dispensa com Jesus Cristo tem tudo nessa vida. Aleluia. Porque Jesus fala, há em mim ainda. Nós tem que ter em mim e em você espírito de adorador nessa noite, a lava cheia. Há muitos, meus irmãos, que não tem mais esse espírito de adorador. Há muitos que estão crendo dentro da casa do Senhor, não crendo na palavra que é falada. Aqui é Bíblia sobre Bíblia, meus irmãos. Aqui não é homem, aqui não é da mulher, vem do trono da graça, lava cheia. Então, meus irmãos, aí Deus vai entender. Porque não adianta eu pedir, ele estava com um decreto de morte. A palavra de Isaías não voltava atrás. Então, Sanaqueribe ficou. Sanaqueribe vai fazer uma confusão, mas tá bom. Grande Deus. Ezequias, meus irmãos, ficou preocupado. Quando Isaías chega na casa dele, ele pensou que Isaías ia orar pela cura dele. Mas Isaías chega com aquela palavra, meus irmãos. Meu Deus. Põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Olha aí, Jesus. Agora, Isaías vira o rosto para a parede e começa a falar: Senhor, eu tenho andado em santidade diante de ti. Senhor, eu fiz que era reto diante do Senhor. Senhor, eu tenho agradado o Senhor em tudo. Desde que eu ganhei esse reino, eu tenho feito a coisa certa. Aleluia. Aí, meus irmãos,
sua doença, você já está bem. Vou visitar você, Ezequias. Meus irmãos, não coloque qualquer um dentro da sua casa hoje. Aleluia! A tua casa é santa, Alabaxéia. A tua casa é de Deus, Alabaxéia. É Ele que te deu, Alabaxéia. Então não é qualquer um que pode entrar dentro da sua casa, Alabaxéia. Aleluia, Então, Jesus! meus irmãos, Sanaqueribe, o rei Ezequias, meus irmãos, é muito personagem, né? A gente não Grande pensa, né? Deus! Meus irmãos, deixa ser. Meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Ezequias, ele se inchou. Meu Deus! Ele se inchou quando Deus cuidou dele. Quando Deus curou ele sentiu grandão. Um homem que era reto diante de Deus, que fazia as coisas que Deus mandava, agora ele incha diante de uma simples visita. Meu Deus! Agora os reis não queriam tomar o reinado dele. Ele leva essas pessoas para dentro do palácio. E começa a mostrar os tesouros escondidos que ele tinha. Nada ficou sem Ezequias mostrar. Nem especiaria, nem tapete, nem ouro, nenhuma ferramenta, nem arma. Os tesouros, tudo ele mostrou para Deus, Meu Deus! para o inimigo. Meus irmãos, Glória a Deus! Deus não se agradou disso. Meu Deus! Deus não se agrada da minha vida quando eu começo a inchar. Deus não se agrada quando eu começo a crescer meu próprio Meu coração. Deus! A não lembrar de Deus. Ezequias, naquela hora, ele não lembrou que foi Deus que deu toda aquela riqueza para ele. Ele esquece do Deus, Alabaxéia, a qual ele servia com gratidão, com amor na sua vida. Fez tudo que era reto perante ao Senhor. Mas lá na frente, Ezequias tropeça. Meu Deus! Meus irmãos, Ezequias tropeçou porque ele mostrou tudo que Deus dera para ele. Nem um sonho, meus irmãos, nada passou sem que o rei, todo o reinado tivesse visto. Aleluia. Meus irmãos, muitas das vezes a gente leva alguém para a nossa casa com uma boa intenção, mas a pessoa não está com boa intenção no seu coração. Meu Deus! A pessoa quer ver tudo que Deus deu para você, para depois sair falando ou tomar aquilo que Deus te deu. Meu Deus! Porque é o Deus que te dá, meus irmãos, é Ele que te honra. Quando você começa a colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, Alabaxéia, Aleluia! Ezequias se esqueceu que foi o Deus que tudo pode, o Deus que afastou Sanaqueribe da vida dele, foi o Deus que deu a riqueza. Aleluia! Isso pode acontecer na nossa vida, meus irmãos, se nós não orar, É verdade. se nós não ficar firme na presença do Senhor. Daí nós vamos falar: o inimigo entrou dentro da minha casa. Você que levou Sanaqueribe dentro da sua Meu casa. Deus! Não adianta, meus irmãos, jogar culpa em outra pessoa, sendo que é nós mesmos que abrimos a porta da nossa casa. Verdade, Jesus! Meu Deus! Aí aparece Isaías e fala para ele: Ezequias, Deus não se agradou do que você
aqui, que fala de Deus para você, nós já ficamos ali esperando algo que veio. Algo. Será que alguém vai entregar uma profecia para mim? Será que alguém? Deus fala, a própria Bíblia é a profecia. Aleluia! A minha palavra ainda continua sendo a profecia. Glória a Deus, aleluia! Não adianta correr atrás de profeta. Não adianta correr atrás de pregador. Porque o Senhor ainda diz, sou eu que comando essa terra. Aleluia! Eu uso quem eu quero usar. Eu falo com quem eu quero falar. E o domínio ainda é meu nessa noite. É de Deus! Meus irmãos, nós vivemos numa era, meus irmãos, aonde nós estamos, estou falando de mim, meus irmãos, que primeiramente a palavra vai falar para mim, não é para a igreja, também para mim. Aonde nós damos lugar para o celular e não prestamos atenção no que Deus quer falar conosco. Trocamos a presença do Senhor por uma hora no celular. Meu Deus! Trocamos a presença do Senhor por um carro bonito, a lava cheia de canta. Ah, se eu tiver aquele carro, o Senhor não me ama. O Senhor te ama assim, a lava cheia. Não importa o carro que você tem, não importa o carro que você tem dentro da igreja, Ele te ama, a lava cheia. Aleluia! Ainda existe um Deus sobre todas as nações ainda. Esse Deus, meus irmãos, está aqui por amor a você. Se Ele traz uma palavra de correção para a minha vida, é porque Ele me ama ainda lá na cheia de canta. É porque Ele tem algo para mim lá na frente, lá na cheia. Ou algo para me levar ao Evangelho, ou algo para me pregar a palavra genuína para alguém. Mas ainda tem que ser falado a verdade, lá na cheia. Aleluia! Meus irmãos, dentro dessa igreja, eu vou confessar para vocês, há muito falsos profetas. Meus irmãos, as pessoas pegaram uma mania de pregar falsa profecia. Mas saiba que no último tempo da vida de Cristo Jesus, você vai dar conta da profecia que você entregou e não se cumpriu Meu na vida Deus, da irmã aleluia. ou do irmão. Porque Jesus fala que Ele não tem pacto com falsos profetas. Glória a Deus! Profecia, meus irmãos, é algo muito sério perante a presença do Senhor. Verdade. Você pode derrubar alguém de dentro da igreja. Você entrega uma profecia e não acontece, meu irmão. A pessoa acaba desanimando. Aleluia. Dizendo que Deus não ama ela, mas Deus não teve compromisso naquela profecia lá na cheia de É de Deus! Então, devemos andar em comunhão com Deus, Alava Cheia. Aleluia! Porque o Senhor ainda Ele não erra o seu endereço, Alava Cheia. Grande Ele Deus. sabe aonde você mora, Alava Glória a Cheia. Deus! Ele conhece o seu endereço nessa glória. noite, Alava Cheia. Se você quer profecia, abaixa o joelho no chão, Alava Cheia. Glória a E Deus. o Senhor vai continuar falando com você do mesmo jeito, Alava Cheia. Glória a Deus! Aleluia! Os profetas Oh, de glória! antigamente, meus irmãos, Eu creio, a profecia que ele estava não voltava atrás, porque era homem de Deus, era homem que tinha comunhão com Deus, a lava cheia. Aleluia! Mas tem muita gente que está fora do caminho, entregando aquilo que não é de Deus para a sua vida, e você está pegando a lava Glória cheia. a Deus! Mas o Senhor diz nessa noite: coloque o teu joelho no chão, que eu vou mudar esse cativeiro nessa Eu noite. creio! Eu vou mudar o estado de doença nessa noite, a lava cheia. Eu vou abrir porta de emprego nessa noite, a lava cheia. O Senhor ainda está trabalhando a favor de vocês, a lava cheia. Creio! Meus irmãos, confia na palavra Glória a verdadeira. Deus! A palavra genuína. Não estou falando que não existe dom de profecia. Existe sim, meus irmãos. Mas a profecia, quando vem de Deus, você vai sentir na hora que é de Deus. Quando não é de Deus, que é da carne, repreenda para que você não venha sofrer amanhã na baixeira. Aleluia! Os profetas de antigamente, eles andavam corretamente perante Deus. Tanto que Ezequias ficou temeroso quando o profeta Isaías entra na casa dele. Sabia que Isaías falava, poderia assinar que Deus assinava
Deus. Grande Não Deus. falsas mentiras entre as pessoas que estão na igreja. Um olhar pelo outro com amor, com gratidão. Aleluia. Um ajudar o outro, porque nós somos um povo só. Um povo que vai morar no céu, na lava cheia. Um povo de boa sorte, na lava cheia. Aleluia. Eu quero encerrar por aqui, porque eu não gosto de passar dos momentos, porque amanhã é dia de trabalho. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu quero agradecer essa rica oportunidade. Grande Quero Deus. dizer que essa igreja é muito maravilhosa, muito pentecostal. Glórias a Deus. Aleluia. Essa igreja é muito pentecostal. Grande Eu Deus.